Olá, o objetivo hoje é falarmos um bocadinho das transferências de energia como calor. Vamos começar por explorar a condução térmica, depois a convecção, como é que funcionam os coletores solares, de que forma é que podemos calcular a energia associada ao aquecimento ou ao arrefecimento de sistemas e depois vou resolver alguns exercícios de exame nacional com esta temática. Então, basicamente, para termos condução térmica é preciso transferir calor entre dois sistemas que estejam a temperaturas diferentes. Preferencialmente ocorre entre materiais sólidos. Como é que isto acontece? Tenho aqui um simulador para demonstrar a condução térmica, dois corpos que vão ser colocados em contacto. O azul representa o que está a temperatura mais baixa, o vermelho que está a temperatura mais alta. Ao serem postos em contacto, eles tendem para o equilíbrio térmico. O que é que isso quer dizer? O que está a maior temperatura vai transferir energia para o que está a menor temperatura, até os dois atingirem o mesmo valor de temperatura. Este processo acontece através da agitação das partículas, que nos materiais sólidos estão relativamente próximas umas das outras e o grau de agitação daquelas que se encontram a maior temperatura vai permitir que esse grau de agitação mais intenso transfira energia cinética para as partículas vizinhas até todas se encontrarem à mesma temperatura. O gráfico mostra aqui o caminho para a temperatura igual dos dois sistemas. O que estava a menor temperatura, que estava aqui representado com as partículas a azul, o que estava a maior temperatura, que estava representado pelas partículas a vermelho. Portanto, se olharmos agora para a imagem, todas as partículas têm a mesma cor. Se olharmos para o gráfico, os dois sistemas encontram-se à mesma temperatura. Este simulador vocês podem ver no Java Lab e podem até testar coisas diferentes. Em jeito de resumo, se vos pedirem para explicar a condução, a primeira ideia é referir que, efetivamente, isto acontece principalmente nos materiais sólidos e as partículas, como estão próximas umas das outras, aquelas que estão mais perto da fonte de calor vão se agitar mais, têm maior energia cinética e essa agitação vai sendo transmitida às vizinhas através de choques ou colisões, de maneira a que há transferência da sua energia cinética. Esta agitação ocorre em torno das suas posições médias de equilíbrio, mas não há um deslocamento do material de um lado para o outro. Há simplesmente uma agitação em torno da posição de equilíbrio e, ao longo dessa agitação, as partículas que estiverem na proximidade daquela que está mais agitada vão receber um extra de energia cinética até todos os sistemas em contacto ficarem à mesma temperatura. Para nós percebermos que materiais diferentes vão transferir esta energia cinética de forma diferente, importa falar que existem bons e maus condutores do calor. Os bons e maus condutores estão dependentes de quão rápida é que a energia o calor se propaga ou a energia se transfere entre as partículas que o compõem. Para isso é preciso discutir a condutividade térmica. Basicamente é uma constante que varia de material para material e vai medir a rapidez com que essa transferência de calor acontece com base na condução. O melhor condutor térmico é aquele que tiver maior condutividade térmica. Na globalidade, os metais são bons condutores, conduzem a energia muito rapidamente. Basicamente, são os elétrons livres que promovem essa transferência de energia e os materiais não metálicos fazem essa transferência com maior dificuldade. Eventualmente, podemos considerar até alguns materiais que são isoladores, como a madeira, a cortiça, o esferovite, que são designados por isolantes térmicos. Também tenho aqui um simulador que nos vai ajudar a perceber um bocadinho isto. Vou só pô-lo num instantinho aqui a correr. Basicamente, nós temos ali dois tachos, duas panelas que estão literalmente no fogão. Começamos a ver ali a haste daquele tacho a aquecer, estamos a ver a temperatura a subir e, se repararem, as duas pegas são de materiais diferentes. Na primeira já estamos a ver aqui a meio a temperatura a subir de forma consideravelmente mais rápida do que acontece aqui na segunda. Provavelmente nesta segunda eu hei de ter aqui um material que é melhor isolante, pode ser uma borracha, às vezes é um pedaço de madeira, embora haja um aquecimento, esse aquecimento é muito mais gradual. Se eu não tiver esse revestimento
Nesta peça, o que vai acabar a acontecer é que se eu tiver que pegar no tacho depois de o aquecer, eu já vou ter uma temperatura muito significativa em termos de valor para tolerar pegar com as minhas mãos sem nenhum apoio. No caso do lado direito, se houver aqui um revestimento que aquece muito mais lentamente, eu não preciso de nenhum acessório para pegar nesta panela. Reparem até que a temperatura aqui no início é 207 graus Celsius, enquanto no tacho todo metálico, com a pega metálica também, ainda vai nos 201. Agora, se eu pegar aqui a meio da pega, 44 graus já é o suficiente para sentir ali um quentinho, os 17 praticamente não me vou aperceber. Esta simulação também está no Java Lab, eu deixei aqui o link se vocês precisarem e quiserem explorar de outra maneira. Ok, existem outras formas de transferir calor e se no ambiente entre os materiais ou os sistemas sólidos a condução é a forma mais coerente de acontecer, se eu tiver um fluido eu vou ter outro caminho para transferir calor. Basicamente, se eu tiver um componente gasoso, um sistema gasoso ou um sistema líquido, a transferência de calor ocorre por convecção. Como é que ela acontece? Ok, para explorarmos então a convecção, voltei a usar aqui o Java Lab como simulador. Temos aqui uma situação simplista, uma lamparina, tenho aqui um fluido dentro de um recipiente, vou aquecê-lo. Ao aquecer, basicamente as partículas que estão junto à fonte de calor vão dar origem a um fluido menos denso, que vai ter tendência para subir, enquanto as partículas que estão a menor temperatura compõem um fluido mais denso, cuja tendência é para descer. Este movimento vai gerar a convecção térmica. Então, esta forma de transferir calor ocorre essencialmente nos líquidos e nos gases, por isso é que estamos a falar de fluidos. As partículas junto à fonte de calor aumentam a sua temperatura, tornam esse pedaço do fluido menos denso e criam correntes quentes ascendentes. As partículas a menor temperatura constituem um fluido mais denso e criam correntes frias descendentes. Estas correntes vão se sucedendo umas às outras, dando origem às correntes de convecção. A grande diferença em relação à condução, é que primeiro não há colisão de partículas em que se transfere energia cinética, as partículas não oscilam em torno de uma posição de equilíbrio. Aqui na convecção térmica, efetivamente há um deslocamento do material. Ora, através das correntes quentes ascendentes, ora através das correntes frias descendentes. Quando trabalhamos estes dois conceitos, quer a condução, quer a convecção, é importante acoplá-los até ao conceito da transferência de energia na forma de radiação. E então é muito importante falar dos coletores solares. Isto porque, basicamente, eles vão usar a luz ou a radiação solar para obtermos energia na forma de calor. Vamos ver como é que eles funcionam. Os coletores solares são caixas, as caixas são rígidas, de maneira a proteger todo o seu conteúdo. Têm na parte externa uma cobertura transparente, basicamente vai permitir a entrada da radiação visível, embora não deixe sair na totalidade a radiação infravermelha. Basicamente provoca no interior efeito de estufa, mas o objetivo do coletor é, de facto, aquecer. Esta cobertura transparente muitas vezes é de vidro ou acrílico. Logo abaixo dela encontramos a placa coletora. Esta placa coletora é um bom absortor, normalmente é de metal
e costuma ser de cor negra, com o objetivo de absorver o máximo possível de radiação visível. Logo abaixo da placa coletora, normalmente até soldados à placa coletora, encontramos os tubos de aquecimento. São tubos metálicos, aquecem por condução térmica e no seu interior vai circular um fluido, pode ser água com glicol, o glicol é um anticongelante, e esse fluido vai aquecer por convecção térmica. Logo abaixo dos tubos de aquecimento temos um material isolante que no fundo vai impedir mais transferências de energia por calor para o exterior, porque o objetivo é manter o calor no interior do nosso coletor. Um pormenor em relação aos tubos de aquecimento é que eles são posicionados normalmente aqui na forma de uma serpentina, como se estivessem aos S. Porquê? Se dentro desta tubagem vai circular um fluido que nos interessa aquecer, eu quero maximizar a área de contacto, porque este aquecimento inicial ocorre por condução. Então, quanto maior for a área de contacto entre os tubos e aquilo que está de facto a aquecer, mais eficiente se torna o meu coletor. Os coletores são colocados em zonas altas, muitas vezes no telhado das habitações, e a tubagem que eu estava a falar, esta tubagem que muitas vezes é de cobre, vai entrar num reservatório de água. Este reservatório de água pode estar no interior de uma habitação, muitas vezes é colocado ainda na parte exterior, aqui junto ao próprio coletor. Então o que é que acontece e o que é importante perceber aqui? Este tubo que eu estou aqui a assinalar a vermelho é o tubo que vem da parte superior do coletor e que vai percorrer este reservatório de água até ao fundo, saindo na base. Na base há de ter uma pequena bomba que vai permitir ao fluido que circula neste tubo voltar a subir até ao coletor, onde volta a ser aquecido, sai do coletor aquecido para reentrar no reservatório. O fluido que circula nesta tubagem não se mistura com a água que eu tenho dentro do reservatório. Nem pode. O objetivo é que esse fluido, ao estar quente por ser aquecido aqui ao longo do coletor, permita o aquecimento da água neste reservatório. O que significa que o reservatório de água é o reservatório que nós vamos tirar, por exemplo, a água quente para uso doméstico. Então, o nosso reservatório também tem 2 tubos numa canalização que depois vai ligar-se à canalização doméstica, em que a água quente, a água que é aquecida neste reservatório por ação do fluido que circula na tubagem do coletor, sai na parte de cima do nosso reservatório, e temos um outro tubo que entra na base do reservatório para injetar mais água fria dentro do reservatório à medida que consumimos a água quente que sai na parte superior. Basicamente, o que estamos a fazer é tentar aproveitar ao máximo as correntes de convecção para garantir um aquecimento máximo, com o máximo de eficiência possível. Assim, num esquema resumo, temos aqui ao lado esquerdo, a roxo, o nosso painel fotovoltaico, a amarelo a representação das ondas eletromagnéticas, da luz ou da radiação que chegam ao nosso coletor solar, desculpem. Do coletor solar, aqui dentro, por baixo desta área, há de estar a tubagem toda em serpentina, que vai sair aqui na parte superior, percorre, aqui está a vermelho porque esta tubagem é percorrida por um fluido já aquecido, entra na parte de cima do reservatório, não se mistura com a água do reservatório, aquecendo a água neste interior. A parte de cima do reservatório há de ter água a uma temperatura superior do que a parte de baixo. Isto porque, de acordo com o que nós tivemos a ver da convecção, a água aqui terá menor densidade por estar a uma temperatura mais elevada. À medida que o fluido da tubagem vai arrefecendo, porque está a transferir energia para a água do reservatório, arrefece, sai na base do reservatório, é puxada por uma bomba de regresso ao coletor para ser novamente aquecido. Por outro lado, como eu já tinha dito, na parte de cima do reservatório temos a canalização que permite a saída da água quente para consumo, e na parte de baixo a entrada de água fria que vai repondo os níveis de água no reservatório. Foi claro? Então, basicamente, se a ideia é aquecer água, eu tenho que perceber que o meu coletor, ao usar a luz para promover esse aquecimento, eu ainda posso estudar isto do ponto de vista do rendimento.
a energia que é fornecida ao coletor nem toda vai ser usada para o aquecimento da água do reservatório, até porque há sempre energia que eu não consigo aproveitar de forma útil, a energia dissipada. Mas eu posso calcular qual é que é a energia associada a esse aquecimento. Posso fazer da mesma maneira se em vez de um aquecimento eu tiver um arrefecimento. A lógica é usar a mesma expressão. Então, como é que fazemos isso? Independentemente do processo que usamos para aquecer ou arrefecer um fluido, e aqui no nosso exemplo a ideia é perceber que eu posso aquecer um fluido ou transferindo-lhe calor ou realizando sobre ele trabalho. Também o posso arrefecer se promover a dispersão de energia ou a dissipação de energia para a vizinhança. Quer no aquecimento, quer no arrefecimento, eu tenho a mesma expressão acoplada. Se eu quiser calcular quanta energia é que eu envolvi neste processo de aquecimento, vou ter que medir a temperatura inicial, esta que é registada aqui no primeiro termómetro, e depois a temperatura ao fim do meu processo de transferência de energia. Se em vez de um aquecimento tiver um arrefecimento, vou ter exatamente a mesma situação. Temperatura inicial e a temperatura final eu tenho que medir para poder então estabelecer a relação. Como é que eu faço isto? Então, se eu tiver um aquecimento ou um arrefecimento de sistemas, a expressão que eu vou usar é esta que está aqui. A energia é igual à massa do corpo. A massa do corpo deve vir expressa em quilogramas, da mesma forma que eu quero energia em joules. Tenho ali a variação da temperatura, posso calcular esta variação da temperatura em Kelvin ou em grau Celsius, não vai fazer qualquer diferença, porque tratando-se de uma variação da temperatura, esta variação é igual para as duas unidades. Portanto, vai ter o mesmo valor se eu trabalhar em graus Celsius ou em Kelvin. Portanto, não é muito importante aqui usar uma ou outra medida. Este C é uma constante, chama-se capacidade térmica mássica. Já vamos ver em concreto o que é que ela representa, mas vai-nos dar informação de quão fácil ou quão difícil é fazer variar a temperatura de um líquido. No Sistema Internacional de Unidades, exprime-se em joules de energia por quilograma por Kelvin. Se eu pensar na definição da capacidade térmica mássica, ela corresponde à energia que eu preciso para aumentar de 1 Kelvin, ou 1 grau Celsius, a temperatura de 1 kg de material. O Kelvin eu falo quando estou a pensar no Sistema Internacional de Unidades. Isto pode ser feito e testado a nível experimental. Basta fazer um registro numa tabela que depois possa transformar num gráfico. Aqui está um exemplo de um gráfico de energia em função da variação da temperatura. Se pensarmos com alguma cautela, basta pensar no significado físico deste declive. O significado físico é sempre feito da mesma maneira. O que é que eu tenho nos y, o que é que eu tenho no x? Energia nos y, no x tem a variação da temperatura e eu consigo estabelecer uma relação entre estas duas grandezas através da expressão que acabamos de ver. É igual a mc, variação da temperatura. Se eu resolver isto em ordem ao meu declive, é sobre a variação da temperatura, eu vou chegar à conclusão que este declive neste gráfico corresponde ao produto da massa pela capacidade térmica mássica. Basicamente tem uma relação de linearidade ou de proporcionalidade direta entre a energia e a temperatura do corpo, e isso permite-me utilizar a expressão para fazer a associação à equação de uma reta. Por isso é que a nível experimental isto não é difícil de concretizar. Então, o declive da minha reta é o valor de mc. Agora, há outros gráficos e este é semelhante ao anterior. Temos aqui uma inversão dos dois eixos. Passa a ter a variação da temperatura no eixo dos y e energia no eixo do x. Se eu quiser representar o significado físico do declive aqui, vou ter y sobre x na mesma. Vou só escrever isso aqui. Ou seja, a variação da temperatura sobre a energia, e para chegar à equação da reta vou trabalhar a mesma expressão. É igual a mc vezes a variação da temperatura. Se eu resolver em ordem ao declive, ΔT sobre E, do lado esquerdo vou ficar com o inverso da massa vezes a capacidade térmica mássica. Então, cá tenho aqui a minha expressão matemática que vai dar origem à equação da reta. É só fazer a associação de cada uma destas variáveis. O declive, neste caso, será então o inverso da massa
vezes a capacidade térmica mássica. Existem outros gráficos, nomeadamente há um mais complexo, que eu vou representar aqui, não o quis deixar desenhado, mas basicamente ele conjuga a relação entre a variação da temperatura ao longo do tempo durante um aquecimento. Tenho também aqui uma reta, e se eu pensar no significado físico do declive, voltamos ao y sobre x, vou ter a variação da temperatura sobre o intervalo de tempo. Para chegar agora à expressão é um pouco mais complicado, porque eu sei que é m vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação da temperatura. Mas já vou ter que buscar uma expressão que combine com a energia para chegar ao tempo. A energia é a potência vezes o intervalo de tempo. E tendo aqui as minhas variáveis relacionadas no declive, posso resolver esta expressão em ordem ao declive. Então, P sobre mc vai ser igual à variação da temperatura sobre o intervalo de tempo. Então, o meu declive representa a potência vezes a massa vezes a capacidade térmica mássica. Porquê é que é tão importante falar na capacidade térmica mássica? Basicamente, ela vai me dar indicação se um material precisa de mais ou menos energia para que a sua temperatura se modifique. Tenho aqui dois exemplos. Um acontece quando vamos à praia. Se nós estivermos o dia todo na praia, deitados na toalha, e quisermos ir a dada altura à água, vamos perceber que ao pôr o pezinho fora da toalha, na areia ou nas praias rochosas no calhau, vamos perceber que vamos escaldar o pé. Mas reparem que a areia ou as pedras vão estar sujeitas à mesma quantidade de energia recebida que a água do mar, ou do rio, ou de um lago, ou de outra coisa qualquer, ou da piscina. Também dá para pensar assim. E quando pomos o pé dentro da água, a temperatura é a mesma? Com certeza que não. Qual é que está mais quente? A areia. E porquê que a areia está mais quente? Porque a sua capacidade térmica mássica é menor. E sendo menor, precisa de menos energia para que a sua temperatura varie mais. O que acontece com a água é exatamente o oposto. A água é usada como líquido refrigerador porque tem uma capacidade térmica mássica muito alta. Atrevo-me a dizer que o seu valor está no formulário de exame, corresponde a 4,18 vezes 10 ao cubo joules por quilograma por Kelvin. Isto para a água. A água em geral, não necessariamente a água do mar, mas não deve andar muito longe. Então significa que a água precisa de grandes quantidades de energia, 4,18 vezes 10 ao cubo, para que a sua temperatura aumente em apenas 1 grau. Portanto, mesmo recebendo a mesma energia proveniente do Sol, a irradiância é a mesma, a areia aquece mais do que a água do mar. Aliás, pela mesma ordem de ideias, nós temos várias razões para a vida ter surgido num ambiente aquático. A água é o ambiente adequado para organismos que não suportam grandes amplitudes térmicas, porque à partida estarão sempre protegidos, uma vez que a água não sofre grandes amplitudes térmicas. Pela mesma razão, qualquer localidade localizada próximo de um curso de água tem a sua amplitude térmica ao longo de todo o ano a variar menos do que uma região que está mais distante ou de um oceano, ou de um rio de grandes dimensões, ou de um lago significativo. A lógica é sempre a mesma. Portanto, deu para perceber o que era a capacidade térmica mássica? Vamos então ver alguns exercícios, tentar resolver aqui algumas coisas um pouco diferentes do habitual. Eu escolhi 3 exercícios de exame, vou começar por um mais antigo e depois vou resolver 2 mais recentes. Há outras coisas que podemos fazer, mas já precisamos trabalhar o balanço energético, que ainda não está contemplado neste vídeo. Então, o primeiro exercício tem uma imagem de um depósito de água, onde sai água quente na parte de cima e entra água fria na parte de baixo. Reparem que é basicamente o que eu estive a explicar há pouco. Temos aqui um coletor solar que está sujeito à ação da radiação, da luz solar, e temos informação a trabalhar. O que é que diz o enunciado? Numa instalação solar de aquecimento de água para consumo doméstico, os coletores solares ocupam uma área total de 4 metros quadrados. Já tenho aqui a área dos meus coletores. Em condições atmosféricas adequadas, a radiação solar absorvida por estes coletores é em média 800 watts por metro quadrado. Este é o valor da irradiância.
Já tinha falado sobre isto no vídeo anterior. Se tiverem dúvidas, podem voltar lá para perceber, porque a ideia é a mesma, só que eu falei no contexto dos painéis fotovoltaicos e aqui agora tem coletores solares. Depois tem um depósito isolado que contém 150 kg de água ao fim de 12 horas de tempo, portanto tem aqui a massa, tem um intervalo de tempo, durante as quais não se retirou água para consumo, a temperatura da água do depósito aumentou 30 graus Celsius. É muito importante perceber que o que eu tenho aqui é o ΔT, a variação da temperatura, e se aumentou é mais 30 graus Celsius. Se tivesse diminuído, teria um valor negativo. Calculo o rendimento associado a este sistema solar térmico. Nesta fase, tínhamos aqui a capacidade térmica mássica associada ao enunciado. Neste momento, os valores da capacidade térmica mássica estão aproximados e estão representados na tabela de constantes do Exame Nacional. Então, como é que eu vou calcular o rendimento? Se eu pensar na expressão, o rendimento pode ser uma razão de duas potências ou de duas energias. Será sempre a potência útil sobre a fornecida, ou total, vezes 100 para obter uma percentagem. Se em vez da potência quiser usar as energias, vai dar ao mesmo. Então, eu posso começar logo por trabalhar aqui radiância para poder calcular a potência fornecida. A irradiância eu vou sempre buscar o que é fornecido ao meu coletor, neste caso. Então, a irradiância é de 800 watts por metro quadrado, vezes 4 metros quadrados, tenho a indicação da potência. Só buscar aqui o valor, que já não sei onde encontrei, só um instante para eu buscar aqui a calculadora. Também não era uma conta muito difícil de se fazer. 3,20 vezes 10 ao cubo watts, porque eu tenho tudo no SI. Tudo bem, já tenho a potência fornecida. Eu preciso da útil. Como é que eu vou buscar a útil? Se o coletor tem como objetivo aquecer, é porque eu tenho que calcular a energia útil através da energia do aquecimento. E a energia do aquecimento, à semelhança do que acontece com o arrefecimento, calcula sempre da mesma maneira. Massa vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação da temperatura. Então vou começar a substituir. Eu tenho a massa de água, são 150 kg de água dentro do meu reservatório. O C, 4,185. Cuidado aqui com as unidades. Estão a ver aqui o kJ. Posso passar já para joule, vezes 10 elevado a 3, vezes a variação da temperatura, que eles também me dizem que a temperatura aumentou 30 graus Celsius. Vou fazer este cálculo. 150 vezes 4,185 vezes 10 elevado a 3, vezes os 30 graus Celsius. Vou obter aqui um valor de 1,88 vezes 10 elevado a 7 joules. O problema é que eu quero trabalhar o rendimento em termos de potências, então se calhar preciso aqui da potência útil. Basta dividir a energia que eu acabei de calcular pelo tempo de utilização do painel. Então, 1,88 vezes 10 elevado a 7 joules sobre o tempo que estava aqui, que eram 12 horas. 12 horas são 12 vezes 3.600 segundos. Isto porque eu quero tudo no sistema internacional para poder trabalhar a potência com watts. 12 vezes 3.600. 3.600 é o número de segundos de uma hora, permitindo-me obter aqui um valor de 4,36 vezes 10 elevado a 2 watts. Agora já posso vir calcular o rendimento. É só fazer a potência útil sobre a potência total ou fornecida, vezes 100. A potência útil foi aquela que eu acabei de calcular, 4,36 vezes 10 ao quadrado. E a fornecida foi a que eu fui buscar à irradiância, 3,20 vezes 10 elevado a 3. O vezes 100 é só para obter este valor em termos percentuais. Isto vai-me dar, não posso esquecer de multiplicar por 100, 13,6%. Convém verificar se em termos de algarismos significativos o meu resultado está correto. O tempo que eu usei foi 12 horas, só tenho 2, e a área também é 4,0. Então, se calhar, tenho que fazer aqui o arredondamento a 14%.
tenho finalmente calculado o rendimento deste processo. Vamos passar para um exercício bem mais recente. Este é de 2022, saiu na época especial. Não sendo um exercício complexo, tem aqui algumas coisas que podem baralhar. Então, explica que foi construído um sistema de aquecimento de água de baixo custo, funciona como se descreve a seguir, tem um coletor solar e um reservatório. O reservatório está numa posição mais elevada do que o coletor, que é aquilo que nós vemos nestas 4 imagens. A água que circula no coletor solar dentro de tubos é aquecida pelo Sol e sobe por convecção ao reservatório. A água mais fria do reservatório desce para o coletor. A repetição cíclica deste processo possibilita o aquecimento da água do reservatório. Então tenho aqui uma indicação de setas ao longo destes 4 bonecos que indicam o sentido de circulação da água. O primeiro objetivo é verificar qual dos esquemas representa a forma mais eficiente de ligar o coletor solar ao reservatório para aquecer a água do próprio reservatório. Então, se a água vai aquecer por convecção, eu tenho que ter água quente na parte superior e água fria na parte inferior. Então, isso significa que a tubagem do coletor deve entrar na parte de cima do reservatório. Mas nas 4 opções, eu tenho essa circunstância. Por outro lado, se eu quero aproveitar a convecção, também é importante perceber que, ao longo do processo de aquecimento, o fluido aquecido está mais para cima. Então, não faz sentido eu ter a seta do fluido aquecido a partir da base do meu coletor. Então, esta imagem C e D não fazem sentido. Sobram 2 opções. Nas 2 opções, eu tenho a água fria a entrar na base o fluido frio a entrar na base do meu coletor solar, mas na imagem A, esse fluido sai da parte de cima do reservatório, na imagem B, sai da parte de baixo do reservatório. Se o que vai sair daqui é um fluido arrefecido, não faz sentido sair na parte de cima, porque a água do reservatório na parte de cima está a uma temperatura superior. Então eu, dessa forma, excluo o A e fico aqui com a opção B. O exercício 2.2 já é um exercício de cálculo. O que é que eu tenho aqui? O coletor foi construído com uma área de 2,5 metros quadrados. O sistema foi cheio com 100 litros de água. Isto tem sido recorrente. Trabalhar não a massa, mas o volume do líquido que queremos aquecer. Não é grave. Eles vão nos dar informação para podermos calcular a massa. Está aqui por baixo, com a densidade. Aliás, sabendo que o volume são 100 litros de água e que o ρ é 1 kg por decímetro cúbico, ter atenção que o decímetro cúbico equivale ao litro, então eu posso usar a expressão ρ igual a massa sobre volume para calcular a massa. 1,0 vezes 100 litros vai-me dar a massa do meu reservatório, neste caso 100 kg. Depois, admita que a irradiância solar média no nível em que o coletor se encontra é 600 watts por metro quadrado. Ok, ótimo. Tenho aqui a irradiância, que já está no SI. Isto já é um bónus. Considero desprezável o aquecimento do reservatório por exposição solar direta e a reflexão no coletor solar. Calculo a energia dissipada neste processo de aquecimento. Como é que eu posso calcular a energia dissipada? Se eu pensar um pedacinho, a energia dissipada vai corresponder a toda a energia que o coletor recebe, menos aquela que vai efetivamente utilizar no aquecimento. Será uma diferença. Então eu preciso destes 2 valores. Uma vez que tenho a irradiância, posso usar a irradiância para buscar a potência total ou fornecida, porque eu tenho a área dos painéis, dos coletores, desculpem. A irradiância é de 600, vezes a área que eu tenho ali, que é 2,5. Vou calcular, então, a potência total ou fornecida, como lhe quiserem chamar. Eu agora pus aqui um fornecida. Portanto, isto vai dar 600 vezes 2,5, que corresponde a 1,5 vezes 10 ao cubo watts. Já tenho a potência total. Se o meu objetivo é determinar a energia, se calhar vale a pena converter aqui esta potência
Já para a energia, como é que eu faço isso? Eu sei a potência, 1,5 vezes 10 ao cubo, vou multiplicar pelo tempo que eu tenho este objeto a funcionar. Tenho aqui essa informação, após 7 horas de exposição solar, então 7 horas vezes 3.600 segundos, basicamente estou a trabalhar, a converter o intervalo de tempo de horas para segundos, e vou chegar aqui a uma multiplicação que me permite obter a totalidade de energia associada a este mecanismo. Então, 3,78 vezes 10 elevado a 7 joules, porque eu trabalhei tudo no Sistema Internacional de Unidades. Para poder calcular a energia útil, também não é difícil. Se a água vai ser aquecida, M vezes a capacidade térmica mássica vezes a variação da temperatura. A massa já sabemos que corresponde a 100 kg. O C é o valor que consta do formulário de exame. Eu vou colocá-lo aqui que já o sei de cor. 4,18 vezes 10 ao cubo vezes a variação da temperatura. Também tenho aqui informação que a temperatura da água subiu de 23 para 41. Então, se eu quero a variação, é a final 41 menos a inicial, 23 graus Celsius. Então, contas feitas, vou obter aqui um valor de 7,52 vezes 10 elevado a 6 joules. Como o que eu quero é calcular a energia dissipada, vou subtrair à energia total esta componente útil, ou seja, 3,78 vezes 10 elevado a 7 menos 7,52 vezes 10 elevado a 6. Isto vai-me permitir obter 3 vezes 10 elevado a 7 joules de energia dissipada. Só deixei dois algarismos significativos, porque se nós formos ver todos os dados, a área e as duas temperaturas só têm dois significativos. Vamos tentar resolver só mais um exercício. É mais teórico, mas já dá para ficarmos com uma ideia da relevância deste assunto. Este exercício, este problema é do Exame Nacional 2003, saiu na primeira fase. É um exercício difícil no meu ponto de vista, especialmente de conseguirmos, mesmo que tenhamos percepção e consigamos chegar à conclusão, não é sinónimo de que vamos conseguir acertar em todos os tópicos de resposta. Portanto, eu já vou fazer aqui uma análise que permita obter uma pontuação total se sair um exercício desta natureza. O que é que nós temos? Um objeto sólido a uma determinada temperatura é introduzido num recipiente isolado termicamente. Isto é importante. Porquê é que é importante esta informação? Se o sistema é isolado, não há transferências de calor para o exterior, para a vizinhança. Todas as transferências de energia que ocorrerem estão dentro do próprio sistema. Esse recipiente está cheio de água líquida a uma temperatura inferior à do objeto. Eu já estou a ver aqui dois gráficos e eu consigo percepcionar que duas linhas, a vermelha e a azul, vão representar uma o objeto, a outra a água. Se a água líquida está a uma temperatura inferior, é porque a linha azul representa a água e a linha a vermelho o objeto. Já vou ver porque é que eu tenho dois gráficos. Esta experiência é repetida por um segundo objeto sólido. Ok, tenho objeto 1 e tenho objeto 2. Vamos distingui-los assim. Após um determinado intervalo de tempo, a água e o sólido atingem o equilíbrio térmico. Conseguimos ver isso através da análise dos dois gráficos, muito semelhante àquele primeiro que eu usei para exemplificar a condução térmica. Nas duas experiências não há mudanças de estado físico, isto é importante. Nesta fase, quem ainda não deu a mudança de estado físico pode estar a sentir-se baralhado. Quem já deu já percebe porque é que a informação está aqui. Quem não percebe ainda tem que ter calma, que ainda vão trabalhar essa mudança de estado físico. Também temos informação que as massas da água usada para os dois objetos são a mesma. Nos gráficos temos representada a temperatura em função do tempo para cada uma das experiências numa mesma escala. Queremos saber qual dos dois objetos, um ou dois, tem maior capacidade térmica mássica. É óbvio que há uma tendência muito grande para pensar só que a expressão é igual à energia m vezes c vezes a variação da temperatura, e se eu passar um
o C ou a variação de temperatura para o lado esquerdo, qualquer que eles sejam. Vou pôr o C agora. Isto é igual a M vezes a variação da temperatura. É quase como se querer dizer que quanto maior for a variação de temperatura, mais pequenina vai ser a capacidade térmica máxima. Mas esta ideia dá-vos 0 pontos. Escrever uma conclusão, chegar a perceber sequer quem é que tem maior ou menor capacidade térmica máxima, só dá pontos se eu conseguir explicar muito bem o que é que se está a passar e conseguir atingir os pontos que dizem respeito às outras etapas. Então, qual é a primeira coisa que eu vou dizer? Como o sistema é isolado termicamente, o que é que isso quer dizer? Se o objeto está a uma temperatura maior, é porque a energia que o objeto vai ceder... Oi, já não sei escrever. Vou pôr antes energia cedida pelo objeto, se calhar fica melhor. Energia cedida pelo objeto vai ter exatamente o mesmo valor que a energia absorvida pela água. Por que é que isto é importante dizer? Reparem, o objeto, estando a uma temperatura superior, vai transferir energia para a água. Então a água vai receber essa energia. Sendo o recipiente isolado termicamente, não há transferência para a vizinhança. Então só pode acontecer que a energia total que o objeto vai ceder é toda absorvida pela água. Isto é um tópico de resposta. E a partir daqui a coisa complica também um pedacinho mais. E porquê? Eu tenho que abordar que as condições de partida para as duas experiências são as mesmas. Então, as condições iniciais da água, e posso pensar, estamos a falar da massa, as massas de água são iguais nas duas experiências, mas também estamos a falar da temperatura inicial. E dos objetos, no caso dos objetos, estamos só aqui a discutir a questão da temperatura inicial, são as mesmas para as duas experiências. Uma para o objeto 1, outra para o objeto 2, mas estas condições de partida são iguais nos dois. Então eu consigo analisar o que é que aconteceu no primeiro gráfico e no segundo gráfico. Reparem que a temperatura da água, a temperatura atingida pela água no objeto 2 é superior à atingida pela água no objeto 1. O que é que isso quer dizer? Que houve aqui uma diminuição da temperatura do objeto maior, do objeto 1, que é maior do que aquela que ocorreu no objeto 2. Então é importante dar essa ideia. Ou seja, nas mesmas condições iniciais, quer da água, quer do objeto, há maior transferência de energia do objeto 2 para a água. Este do que não devia estar colado, foi só eu aqui a escrever com pressa, do que do objeto 1, pois a temperatura de equilíbrio térmico é maior no objeto 2. Tenho aqui finalmente o segundo tópico de resposta. O terceiro tópico de resposta é tirar a conclusão. Então, se nós sabemos que há uma relação entre a capacidade térmica máxima e a variação da temperatura, em que, mantendo as outras variáveis, elas são inversamente proporcionais, o objeto com maior variação de temperatura vai apresentar uma menor capacidade térmica máxima. Eu quero a maior. Okay? Então, o que tiver maior capacidade térmica máxima vai ter que ter menor variação de temperatura. Então eu vou dizer isso mesmo. Como a variação da temperatura do objeto 2 é maior que a variação da temperatura que ocorreu... Ops, agora pus aqui ao
contrário, desculpem. É só olhar para o gráfico. O que eu estou a ver é que o objeto 1 tem uma variação da temperatura que é consideravelmente maior do que a variação da temperatura que acontece no objeto 2. Reparem onde é que está a temperatura final. No caso do primeiro gráfico, acontece aqui na segunda quadrícula. No caso do primeiro gráfico, está um bocadinho em cima. Então, a variação da temperatura sofrida pelo objeto, se calhar é melhor pôr aqui. É melhor pôr aqui mesmo o objeto. Vamos só reescrever isto melhor. Objeto 1 é maior do que a variação da temperatura do objeto 2. Então, o C do objeto 2 é maior que o C do objeto 1. E tenho finalmente o final da minha conclusão. Sei que estes exercícios que eu escolhi podem ser um pouco complexos. Tentem acompanhar todo o processo de resolução com alguma tranquilidade. Se tiverem perguntas, podem me deixar aqui em baixo ou então enviem-me um e-mail. Obrigada por estarem desse lado. Fiquem bem. Bom trabalho.